Uau. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abram as suas Bíblias comigo, por gentileza. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa igreja e também nesse estado tão receptivo. Ô povo crente, irmão, segunda-feira, a igreja desse jeito, tem que levar isso para Campos do Jordão, para o meu pai. Eu vou falar para ele que aqui o trabalho de segunda-feira funciona. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jefté, que nos concedeu essa oportunidade. Ao amigo Lucas, que também fez essa ponte. E hoje, ao pastor Carvalho, que é o vice-presidente desse trabalho, a minha gratidão, amém? Eu vim aqui somar com os irmãos, agradecer a Deus por todos que estão aqui, ao ministério, ao companheiro que vai falar depois. Deus abençoe, amém? Os irmãos encontraram livro do profeta Abacuque, tem na Bíblia, tá, irmão? Amém, eu sei que você sabe que tem. Diz assim o texto sagrado: o peso que viu o profeta Abacuque, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta razão, por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e dessa forma ele sai por juízo pervertido. Versículo 12 e 13. Sem óculos e sem lente, irmão, eu apanho. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para o castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for perguntado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para esse tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha
não é reta nele, mas o meu justo, pela sua fé, viverá. Amém, irmãos? Muito obrigado. Podei-vos assentar. Meus irmãos, é um culto de avivamento, uma reflexão acerca de avivamento. A nossa alma pentecostal, assembleana, ela é contagiante, ela é fascinante. E em cultos como esse, a nossa devoção, a nossa entrega é ainda um tanto quanto maior. Quando eu cheguei, eu sou filho de pastor, irmãos. Então uma das coisas que a gente aprende é sempre observar situações. E uma coisa que eu tenho observado desde sábado, quando cheguei nesse estado, nessa cidade propriamente dito, é como os irmãos têm essa devoção, esse prazer em estar na presença de Deus, em se entregar aos cultos, em estar em oração, em busca ao Senhor. São coisas que nos chamam a atenção. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade de estar aqui. E uma coisa que se destaca e que nós precisamos reconhecer é que há uma geração, há uma igreja que está buscando ao Senhor nesse tempo. Que tempo é esse? A igreja do Senhor está inserida dentro de um tempo onde, em semelhança ao texto que acabamos de ler, nós encontramos um cenário dividido. Há um processo completamente dividido e corrupto diante do cenário e da mensagem afirmada e pregada e profetizada pelo homem Abacuque. Algumas coisas são distintas, algumas coisas são características na personalidade do profeta. Uma das coisas que se destaca no homem Abacuque é justamente o seu nome. Abacuque é aquele que abraça. Abacuque é aquele que está determinado a abraçar. Porém, quando nós olhamos para a pauta do cenário, quando nós olhamos para o momento em que o profeta está profetizando, proferindo as verdades de Deus, aparentemente o que nós percebemos na distinção do texto é que há tudo menos uma situação para se abraçar. Porque o povo está dividido. A apostasia, ou seja, o abandono das verdades de Deus, está declarado nas entrelinhas da história. O povo que agora tinha por si só a veneração, a entrega, a adoração ao Senhor, eles se dividem totalmente. O cenário da adoração estava completamente pervertido. O cenário da adoração estava completamente comprometido a relações externas, no que se diz respeito àquilo que o Senhor outrora já havia dito ao seu povo. Eles estavam um tanto quanto que distantes da ideia inicial que o Senhor havia estabelecido com aquele povo que ele chama de propriedade peculiar, de povo próprio, de povo adquirido. Esse povo que outrora fora escolhido dentro da vontade soberana de Deus, passa-se a dividir-se no que se diz respeito àquilo que Deus esperava desse povo. E é no meio desse processo todo, é no meio dessa bagunça toda, é no meio dessa crise. E aqui crise não é crise de pão, não é crise de água, é uma crise literal no que se diz respeito à espiritualidade. A espiritualidade está comprometida, a espiritualidade está prejudicada, a espiritualidade está corrompida, a espiritualidade está literalmente corrompida,
Agora, diante desse cenário, é nesse momento que Deus tem o interesse de levantar um homem. É no meio desse cenário que Deus tem a disposição de erguer alguém como arauto, como voz profética, para dizer diante do povo que ainda que o cenário esteja bagunçado, que ainda que o cenário esteja dividido, que ainda que o cenário esteja pervertido, Deus tem alguém que está dizendo: eu não vou me dobrar, eu não vou me corromper, porque diante da presença de Deus, nós cremos em suas maravilhosas respostas. Irmão, começa assim no 110, tenha paciência comigo. Quando nós olhamos para a pessoa do profeta, o destaque profético do profeta é muito interessante. Olha que interessante. Parece que Abacuque está desfolheando uma página do jornal de ontem da nossa realidade. Porque Abacuque está falando de 3 situações que são muito presentes nos nossos dias. Abacuque está falando do problema da violência, Abacuque está falando do problema das indiferenças sociais, e Abacuque está falando da má distribuição das rendas. Abacuque está falando de um problema político, Abacuque está falando de um problema social, e Abacuque está falando de um problema religioso. Quando nós olhamos para a perspectiva do profeta, nós percebemos uma coisa: tem tudo a ver comigo e contigo, tem tudo a ver com os nossos dias, tem tudo a ver com o que nós estamos identificando. Aí a proposta do culto é avivamento, a proposta dos irmãos é oração, palavra, busca ao Senhor. Mas aí eu levanto uma pergunta: como se busca a Deus diante de um cenário dividido? Como se busca a Deus diante de um cenário de corrupção? A igreja aprendeu a andar na contramão, irmão. Enquanto todo mundo está desviando, a igreja está dizendo: nós estamos de pé. Enquanto todo mundo está se perdendo, a igreja está dizendo: a gente não se perde. A igreja foi gerada nesse cenário. A igreja aprendeu a viver nos confrontos e nos embates da vida. Há um cenário da igreja diante do livro do profeta Abacuque. É claro que quando eu li o profeta Abacuque, alguém já disse na mente: vai ler o capítulo 3 exato. Claro que irei. Mas olha que interessante o capítulo 1. No capítulo 1, o Abacuque, que vai pedir avivamento no capítulo 3, ele inicia o seu livro perguntando, ele inicia o seu livro questionando, ele inicia o seu livro em lágrimas, em perguntas, ele inicia o seu livro literalmente, colocando Deus contra a parede, dizendo: o Senhor não vai fazer nada contra o problema da violência? O Senhor não vai fazer nada vendo o ímpio se tornar justo e o justo se passar por ímpio? O Senhor não vai se levantar diante de um cenário de contenda. O Senhor não vai se apresentar diante de um cenário silencioso, onde se ouve as perturbações da vida, mas não se ouve a sua voz. A pergunta inicial do profeta é em relação aos confrontos que ele está identificando. Porém, a maior pergunta da alma de Abacuque é: Senhor, onde está o Senhor no meio disso tudo? Porque nós ouvimos tudo, mas não ouvimos a sua voz. Mais perturbador do que os problemas sociais, mais perturbador do que a política, mais perturbador do que não ter nada na vida, é não ouvir a voz de Deus, é viver ausente da presença do Senhor. Aí esse profeta está totalmente confrontado, esse profeta está totalmente indagado, perturbado existencialmente, e é no meio desse cenário, é no meio dessas múltiplas perguntas, é no meio dessas vastas interrogações, que o profeta vai começar a apresentar sinais
sinal de cura, vai começar a apresentar sinalizações de cura. Na onde? Olha o versículo 12 e o versículo 13 que acabamos de ler. O profeta está perturbado, o profeta está com medo, o profeta está indagando, mas no versículo 12 é muito interessante. Crente pentecostal gosta disso aqui. No versículo de número 12, mesmo confrontado com o silêncio, mesmo indagando-se acerca do que não se ouve, do que não se vê, o profeta começa a dizer: eu sei que tu és rocha. Aleluia. Dentro da perspectiva da soberania de Deus, quando ele se apresenta como rocha, os irmãos sabem melhor do que eu, que a característica da rocha é que ela não se altera devido às circunstâncias que ladeiam a sua realidade. O que o profeta estava dizendo? Eu estou perturbado, eu estou confrontado, eu não sei o que fazer, mas eu sei que tu é rocha, tu não se altera, tu não muda, tu não... Eu vou dizer isso nessa noite para alguém. Teu Deus é rocha. As circunstâncias que ladeiam a sua vida não alteram o teu Deus. O que está acontecendo no meio desse cenário de coisas não altera as convicções do seu Senhor, mas a pergunta que Deus lança à sua alma nessa noite é: como estão as suas convicções diante de um cenário de crise? Porque diante de um cenário de crise, irmão, tem gente que pergunta, mas tem outro que quer ir embora. Tem gente que está perguntando, mas tem gente que quer parar. Eu prefiro ficar com quem está perguntando, porque foi perguntando 76 vezes que Jó ouviu de Deus: ô Jó, aonde você estava quando eu formei a terra? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aleluia! Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite: você vai ficar ou vai embora? Porque eu vim pregar para quem vai ficar. Quem vai ficar, irmão? Deus está se apresentando nessa noite como a tua rocha, como a tua rocha, como a tua rocha. Ô igreja que gosta de Bíblia é diferente, irmão. A igreja que gosta de Bíblia é diferente. Ela fica ligada, ela fica ligada, fica atenta. A palavra de Deus diz ao nosso coração que Deus, diante dos sinais apresentativos do profeta, primeiramente ele é relacionado como rocha. Em segundo lugar, ele fala da eternidade de Deus. Deus é eterno, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, se ele não muda sendo rocha no passado, ele não muda no hoje e não mudará no amanhã, porque ele continua sendo a rocha da igreja. Essa igreja está fundamentada em quem? Na rocha que é Jesus. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, e a igreja está aqui dizendo: avivamento, 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 avivamento. Oh glória! Alguém disse que os verdadeiros se manifestam em dias maus. Alguém disse que os verdadeiros se levantam diante dos cenários de crise. Aí, irmão, essa frase combina muito bem com a realidade da igreja. Porque vamos falar a verdade? Se eu te der esse microfone hoje, alguém vai dizer para mim: Carlinho, eu estou vindo de um monte de problema, eu estou vindo de um monte de circunstância, mas quer saber? Eu vim, porque eu creio que Ele pode avivar minha alma, eu creio que Ele pode encher meu coração. Só quem chegou aqui para adorar Ele, levanta a tua mão aí e dá o melhor glória que você pode nessa noite. O glória não é para mim, o glória é para Ele, e Ele aviva a igreja. Aleluia! Estou sentindo a graça aqui. Aleluia!
Isso aqui não é frase de efeito não, mas eu estou sentindo a presença do Deus do avivamento aqui. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ah, santo da minha vida! Olha que interessante. As questões de Abacuque empurram Abacuque para um extenso vale de perguntas. Capítulo 1 apresenta um Abacuque nos lados mais baixos da vida, perguntando acerca do que Deus pode fazer na realidade. Agora, quando nós lemos o capítulo 3, amigo, Abacuque, depois que passou pela torre de vigia, a Bíblia vai dizer assim, que ele está no lugar mais alto da estatura espiritual, porque ele está dizendo assim: o meu Deus faz os nossos pés como os da corça, ou seja, ela não se contamina. Abacuque está dizendo no capítulo 1, eu estou frustrado, no capítulo 1 eu estou decepcionado, eu estou perturbado, eu estou indagado, mas no capítulo 3 ele termina cantando. Eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez quebrado, talvez com um monte de problema, mas lá vai a palavra profética para a tua vida. No meio desse cenário, no meio das suas mais constantes lágrimas, Deus está te dando força para compor o hino da vitória, e a tua alma vai manifestar o canto de adoração ao Deus da sua vida. Abra a boca e jubila o céu, abra a boca e celebra, abra a tua boca e glorifica. Oh glória! Estou gostando, aleluia! Ó santo da minha vida, ó rocha, eu estou sentindo a presença da rocha eterna da igreja, aquele que não se altera, aquele que não muda, aquele que não se divide. Ó glória, ele está passando aqui nessa noite, é ele que está tocando cabeça aqui nessa noite, é ele que está tocando vida aqui nessa noite. Olha o que a Bíblia vai dizer, é um cenário de perguntas, é um cenário de questões, é um cenário de perturbação. Toda história, inicialmente falando, tem lá os seus contextos. E o contexto da vida do profeta é um contexto de pergunta. É um contexto de questões intermináveis. É um contexto de perguntas irrespondíveis a ele. Porque ele pensava que ninguém na vida respondia e Deus também não poderia responder. Tem gente que chega num momento como esse, ele está cheio de questão e acha que Deus está surpreso com as questões que ele anda apresentando. Eu vou te lembrar, o teu Deus conhece você antes de você. O teu Deus é maior do que tudo que você está vivendo. Deus já te conhece muito antes desse ambiente. O profeta está perguntando, está confrontado, está cheio de pergunta. Aí a Bíblia vai dizer assim, o capítulo 2 é o joelho do livro, é literalmente o meio, só tem 3 capítulos. Logo o capítulo de número 2 é o joelho disso aqui tudo. E o capítulo de número 2 é conhecido como o capítulo da atitude, como o capítulo da decisão, do posicionamento. Aleluia. Sabe o que o Espírito de Deus está gritando nessa igreja hoje? Posicionamento nesses dias. Lucas, sabe o que o Espírito de Deus está gritando aqui hoje? Decisão. Sabe o que é posicionamento? Posicionamento é ter lado definido. Se todo mundo está se perdendo, a igreja do Senhor nessa noite, ela tem posição nesse tempo. Ela sabe o Deus que ela serve. Há uma crise instalada no texto. A crise é espiritual. Judá está tendo dificuldades de lidar com um Deus
que está usando os caldeus como ferramenta de disciplina para a orientação do povo de Deus. Eles têm dificuldade de entender um Deus que disciplina. Eles têm dificuldade de entender um Deus que experimenta, de um Deus que aperta, de um Deus que exprime, de um Deus que prepara a crise e insere o seu povo. Eles têm dificuldade de lidar com um Deus que trabalha nas circunstâncias adversas. Sabe que tem crente que é desse jeito, irmão? Deus pode fazer tudo com ele, mas não pode tocar nele. Deus pode fazer qualquer bênção na vida dele, mas se Deus preparar uma situação para ensiná-lo, ele diz: eu vou parar de ser crente, eu vou abandonar, eu vou desistir. Só que Deus estava dizendo para o seu profeta: eu estou usando sim os caldeus como vara de disciplina, como correção, para um objetivo apenas: conduzir o meu povo à rendição, à entrega e à devoção novamente. Deus está usando a crise para conduzir o seu povo novamente a se dobrar única e exclusivamente ao seu senhorio poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: em dias de posicionamento, eu vou usar circunstâncias para conduzir o meu povo ao altar da minha presença. Aleluia. Irmão, voz eu já não tenho, eu só tenho 40% da voz. Eu vou me apresentar. Esse jovem que está diante de você, que você pensou que tinha 15 anos, se você pensou que tinha mais, guarda para você. Os médicos um dia disseram para o meu pai: não vai andar e não vai falar. Foram 4 anos em cima de uma cadeira de roda. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Os médicos disseram ao meu pai: não anda e não fala se levantar. Eu tive um processo de enfermidade chamado dermatomiosite crônica. Não dá glória, não é língua estranha não. É um processo de encolhimento muscular. Todo o meu sistema muscular foi comprometido. Eu tinha 8 anos de idade. A pele do meu corpo descamava de mim como se fosse a possibilidade de trocar de roupa. Os médicos me desenganaram ao meu pai por 7 vezes. Meu pai é crente, pastor da Assembleia de Deus em Campos do Jordão, mas isso não isenta um amigo de Deus de enfrentar crise e tempestade. A crise e a tempestade chegou dentro da minha casa. Meu pai está apresentando vidas no batismo no dia 31 de janeiro e está dizendo de 99: Senhor, lembra do Carlinho dentro da UTI, porque você não pode deixar de ser crente quando as coisas começam a apertar na tua realidade. É aí que você precisa se posicionar. Os médicos me desenganaram, disseram ao meu pai que para mim já não tinha mais jeito. Eu vou encurtar, porque eu quero continuar pregando. Um dia os médicos disseram para o meu pai: pode levar para casa. O Carlinho não levanta mais. Oh glória. Mas aí o proverbista Salomão disse, 16:1 de Provérbios: do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca, ela vem do Senhor. Em dias de crise, você precisa se posicionar. Em dias de crise, você precisa voltar ao Senhor. Em dias de crise, você precisa definir a quem você serve. Porque tem gente que tem cara de vaso, jeito de crente, mas
mas ele está servindo a tudo, menos o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia ainda chama para uma posição, chama para uma posição. Oh, glória! Eu creio que eu estou pregando para uma igreja posicionada. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja posicionada. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja posicionada. Oh glória, oh glória. Ah, meu Deus, há uma graça aqui dentro nessa noite. O Espírito de Deus está levantando agentes de avivamento nesse tempo. O Espírito de Deus está levantando gente que vai se posicionar em imperatriz. E ainda que tenha muitos se desviando, se perdendo, eu creio que tem gente que vai sair daqui nessa noite dizendo: nós vamos ficar na presença de Deus. Nós vamos ficar na tua presença. Só quem vai ficar na presença de Deus? A Bíblia diz, capítulo 2 é muito interessante. O profeta vai sair do meio das perguntas. Ele literalmente vai sair do centro do povo. E vai subir a torre de vigia. Isso aqui é muito interessante. Porque quando nós estamos envolvidos no meio das questões, nós estamos num vale de perguntas. Agora, quando nós nos decidimos a se posicionar, nós subimos à presença de Deus. Eu sei que tem alguém que entendeu isso aqui, mas eu vou explicar melhor. Se no capítulo 1, Abacuque está perguntando, no capítulo de número 2 ele vai ouvir a voz de Deus. Se no capítulo 1 é Abacuque que fala, no capítulo 2 é Deus que fala. Quando você sair do meio das perguntas egoístas e ignorantes da sua própria realidade, Deus vai te levantar nesse tempo a você ouvir a voz dele. Deus está à procura de gente que quer ouvir a sua voz. Porque nós estamos vivendo em tempos em que tem muita gente falando e não fala nada. Deus quer falar com alguém nessa noite que saia daqui decidido a ouvir somente a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que dá direção para a nossa vida. Olha o que o profeta vai dizer, estou encerrando. O profeta vai dizer de forma muito clara: ficarei aqui até ouvir o que ele me responderá. Sabe o que é isso, irmão? É decisão, é persistência, é perseverança. Tem crente que diz que veio, mas deu 5 minutos, bateu o relógio espiritual e religioso dele, ele já quer ir embora. Abacuque está dizendo, independente de quando a pergunta for respondida, independente de quando a resposta vier, eu vou ficar. Deus está à procura de gente que finque os pés na sua presença e diga assim: eu vou ficar aqui, porque eu sei que dele vem o que eu preciso. Abacuque está dizendo, ainda que todos vão embora, eu vou continuar onde eu estou. Isso é posicionamento mais uma vez. Em tempos de crise, Deus está procurando gente posicionada. Eu vou repetir isso aqui até você dar glória junto comigo, irmão. Em tempos de crise, Ele procura gente que se posiciona. Olha o capítulo 2. Olha que interessante o capítulo 2. Ele fala de uma resposta. Ele fala que vai subir a torre de vigia. O que é isso? Abacuque está dizendo, eu vou sair do meio das conversas paralelas. Eu vou sair do meio das coisas que não têm produtividade nenhuma. Eu vou sair do meio das coisas que não me edificam. E vou entrar na presença de Deus. Abacuque está dizendo, se eu continuar aqui, eu vou me corromper também.
Se eu ficar aqui, eu vou me render ao que eles estão falando. Quer saber? Eu vou subir na presença, porque na presença de Deus é melhor. Eu sei que tem gente que veio aqui nessa noite pela presença. Irmão, por mim eu sei que você não veio. Por quem canta maravilhosamente eu sei que você não veio. Mas o que inspira a tua alma é a presença. O que inspira a tua alma é a glória de Deus. Até porque culto não é lugar de dar nota para ninguém, irmão. Dá nota é lá no Raul Gil procurando calouros. Aqui é lugar de adorar o Senhor. Aqui é lugar de se dobrar à presença de Deus. Quem veio adorar o Senhor nessa noite? Eu duvido que você se dedicou uma segunda-feira como essa para perder tempo. Eu duvido que você dedicou sua oração para perder. Você chegou porque você crê que Ele está aqui. E eu vou dizer algo do céu para a sua vida nessa noite. Deus está gerando resposta no teu coração hoje. Quem está ligado nessa noite, Deus está dizendo à tua alma: levarei resposta para o teu coração, assim diz o Senhor. Capítulo 2 e versículo 4, e já encerro. Conhecido como texto áureo da reforma protestante. E vai ser dito aonde? Em Abacuque. E vai ser mencionado por Paulo. E proclamado por Martinho Lutero. Deus está dizendo ao seu profeta: no cenário de crise, só se vive pela fé. O seu jeito não resolve, seu mecanismo não resolve, sua manobra não resolve, seus recursos não resolve. Diante da crise, se vive pela fé. O que é viver pela fé? É encontrar na grandeza e na soberania de Deus o poder necessário para se viver diante desse tempo. Quem vive pela fé está dizendo aos céus: eu creio no seu poder, ainda que ninguém mais esteja crendo. Irmão, por que a gente fala sobre isso? É um cenário de avivamento, mas nós olhamos para tantas coisas dos nossos dias, de gente que tem até jeito que parece, mas ele não serve como se deve. Ele não se rende como se deve. Ele negocia o seu Deus. Ele coloca Deus na mesa dos negócios. Ele oferece Deus como moeda de troca. E Deus está dizendo: eu quero que você viva pela minha presença e no ambiente da fé. Porque na fé tem a minha providência. Na fé tem a minha misericórdia. Na fé tem a minha graça. Aí o capítulo 3 inicia desse jeito. O profeta que estava perguntando, o profeta que se posicionou, agora ele vai cantar. Eu quero dizer para alguém aqui, eu sei que o companheiro vai orar junto com vocês, mas eu já quero nessa noite partir para a minha conclusão, dizendo algo para a sua alma. Você irá triunfar diante das circunstâncias. Você irá cantar diante desse cenário. Você irá louvar o nome do Senhor diante desse processo. Deus está dizendo para alguém: quem é posicionado, quem é decidido, quem não se dobra, não se vende, Deus está dizendo: você vai perseverar, você vai perseverar. Aleluia. Olha o que o profeta vai dizer: ouvi a tua
e temi. Olha o que o profeta está dizendo em forma de canto e de oração. Deus não reverte nenhuma situação se a sua palavra não for ouvida. A nossa geração é mais ou menos assim. Você precisa oferecer o entretenimento para chamar de forma convidativa e atraente para que se venha. Mas o cenário bíblico é assim, irmão. Cancele o entretenimento, a palavra é suficiente. A palavra alimenta. Em dias de avivamento, em dias de igreja que ora por avivamento, não tem como Deus visitar o seu povo de forma avivalística, se o povo não se render à oração e a ouvir a palavra. O que alimenta a igreja é a palavra. O que dá vida à igreja é a palavra. O que reergue a igreja é a palavra. O que edifica o nosso coração é a palavra. O que reestrutura a nossa alma é a palavra. O que reaviva as nossas convicções é a palavra. O que restaura a nossa adoração é a palavra. Aleluia! A igreja ama a palavra. Só quem ama a palavra, ergue a palavra aí agora. Ergue a palavra aí agora e diga: aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Aleluia! Quer avivamento? Lê a palavra. Quer avivamento? Ame a tua Bíblia. Quer avivamento? Se dobra a tua Bíblia. Quer avivamento? Volta a orar, santificar, jejuar e amar única e exclusivamente o Deus da palavra. Recebe o poder da palavra. Aleluia! Oh glória! O profeta que começa como verdadeiramente uma comparação de Asaf, dizendo: os meus pés quase se desviaram. Oh glória! Mas é igual a Asaf, quando eu entrei no templo, aleluia, eu entendi tudo. Se no versículo 1 Asaf está dizendo: eu quase desviei, no último versículo ele termina dizendo: bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Encerro agora. Alguém que está com a Bíblia aberta, leia o texto tradicional para mim do versículo 17. Por gentileza, sem perca de tempo. Alguém pode ler para mim? Levanta a voz aí. Capítulo 3 e versículo 17. Continua. Amém. O profeta que iniciou perguntando, está encerrando dizendo: eu estou feliz. Vai faltar tudo. Vai acabar tudo. Os recursos estão esgotados. Parece que a terra fechou. Os cofres e os celeiros estão comprometidos. Mas no Senhor, meu Deus do céu, no Senhor está a minha alegria. No Senhor está a minha vitória. Em nome de Jesus, se coloque de pé, porque eu não quero tomar o tempo. Aleluia. Eu quero fazer apenas uma coisa. Quero pedir, na verdade, se pode, com a permissão do nosso pastor,
Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Pode, pastor? Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Quero pedir uma coisa, fecha o corredor aí agora. Vou fazer uma oração rápida. A oração de Abacuque foi: aviva a tua obra. A preocupação de Abacuque mudou. Abacuque está preocupado com coisas relacionadas à vida. Abacuque está confrontado com o silêncio de Deus. Mas no capítulo 3, a preocupação de Abacuque é com a obra. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu estava muito egoísta, eu limpei a lente dos meus olhos, porque o que mais me interessa é que a obra continue caminhando. Aleluia. Porque quem é preocupado com a obra, irmão, sabe que aquele que busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Se eu buscar pela obra, se a obra de Deus funcionar, tudo que eu preciso, Deus mandará sobre nós, mas a obra não pode parar de funcionar. Sabe qual era a preocupação de Abacuque? Aviva a obra. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Vai ter uma igreja lá em Imperatriz, no ano de 2019, Pai, aviva a obra, não deixa a obra parar, não deixa a obra morrer. Eu quero chamar agora as irmãs que é da oração, para levantar a voz juntamente comigo. Aleluia, as irmãs, os jovens, os obreiros, porque nós vamos orar e a oração é essa. Abacuque se posicionou e clamou por avivamento. Eu quero perguntar se tem gente que tem coragem de clamar por avivamento nessa noite. A oração é essa: aviva a obra, aviva a obra, aviva a obra. Vai, irmão, começa a orar onde você está. Comece a orar onde você está, orando e segurando na mão do companheiro. Diga para ele: vamos orar pela obra, vamos orar pela obra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, eu quero agradecer a Ti por essa igreja, eu quero agradecer a Ti por esse ministério, eu quero agradecer a Ti pelos meus irmãos, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, pela forma tão generosa que fui recebido, e quero Te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua glória, derrama sobre nós o Teu poder, porque a nossa alma está orando pela Tua obra. Tu és o Deus da obra, o Senhor da obra, o Cristo dessa obra. Senhor, em nome do Teu Filho amado, aviva e reaviva as nossas convicções, ó Pai, reestrutura os nossos pensamentos, inspira nossa alma a continuar, não deixe os nossos pés se desviarem, Pai, nos mantém na Tua presença. Eu peço agora a Ti, derrama do céu, ó Pai, a porção da Tua presença. Usa o meu companheiro que vem após mim, usa ele para a Tua glória, porque aqui nós somos companheiro, aqui nós estamos orando pela obra, aqui nós estamos clamando pela Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo por essa noite, em nome de Jesus. Antes de você voltar para o seu lugar, dá um abraço em 2 ou 3 pessoas e diga a elas: no meio da crise, Deus vai visitar o seu coração. No meio da crise, Deus vai visitar a sua alma. Oh glória!